Um dos lançamentos de 2024, pelo menos para janeiro, que estava sendo muito esperado pelo público, é Segredos de um Escândalo. Filme que vem sendo muito elogiado devido à sua temática e principalmente devido às atuações, contando ali como as duas protagonistas, a Natalie Portman e a Julianne Moore. Olá, meu nome é Herbert, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e bora conversar um pouquinho sobre Segredos de um Escândalo, que estreou nos cinemas na última quinta-feira. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história da Elizabeth, que é uma atriz interpretada pela Natalie Portman, que vai acompanhar uma família ali durante uma semana mais ou menos. Acompanhar a rotina, ver como eles se comportam, conversar com eles, porque ela está fazendo um estudo de personagem, já que no seu próximo filme ela vai interpretar a mãe dessa família, que é a Grace. Mas o que aconteceu na vida da Grace para que chame tanta atenção ao ponto de quererem fazer um filme sobre a vida dela? Bom, a Grace, ela teve uma relação um tanto quanto complicada, e criminosa com o seu marido no passado, uma vez que quando eles se conheceram e começaram a ter relações sexuais, ela tinha 36 anos e ele tinha apenas 13. Ela foi presa na época, sendo que posteriormente, quando ela foi solta, eles se uniram, se casaram e tiveram uma vida posterior. Claro que uma vida conturbada, já que uma diferença de idade tão grande, traumas criados por causa dessa relação, causaram toda uma situação ali de poder totalmente desigual entre as partes. E no caso, a Natalie está ali apenas para acompanhar, A Natalie, no caso, a Elizabeth, que é a personagem dela, está ali para acompanhar e tentar entender esse caso, sendo que vale a pena lembrar que Segredos de um Escândalo é inspirado num fato real. Não uma adaptação, mas é realmente inspirado em um acontecimento que teve lá nos Estados Unidos em 1990, que foi um caso bem parecido e que não precisa ir muito longe para encontrar casos semelhantes. Eu comentei recentemente sobre o filme Priscila, que fala sobre o caso da Priscila e do Elvis, que é bem parecido. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso do Caetano Veloso, que também é casado até hoje com uma moça cujo qual ele teve relacionamento quando ele tinha já na casa dos 40 anos e ela também 13. Então, com certeza, se for procurar, vai achar vários casos parecidos. Enfim, o filme ele é bom. Como eu falei, ele chama atenção por duas questões, pela temática e pelas atuações. Vamos falar primeiro das atuações. Tanto a Natalie Portman quanto a Julianne Moore estão excelentes. Elas brilham individualmente e parece que brilham ainda mais quando as duas estão juntas na tela. É incrível como elas funcionam bem e como tudo isso é bem conduzido pela direção. Acredito que talvez exista a possibilidade de beliscar uma indicação ao Oscar, ou pelo menos algumas outras premiações, porque realmente existem aqui takes, existem cenas que são incríveis. A Natalie Portman tem um monólogo que é sensacional, toda a forma ali como ela representa, ou seja, é uma atriz atuando no papel de uma atriz, é muito interessante ver como até onde ela vai, quase fazendo um trabalho jornalístico para compreender a pessoa que ela vai representar em tela, sendo que essa é uma pessoa extremamente controversa, que cometeu um crime. Então é muito legal ver tudo isso sendo representado em tela. Legal, novamente, pelo sentido da atuação. Porque no sentido da temática, é uma temática extremamente delicada, uma temática extremamente sensível, e que obviamente pode até engatilhar algumas pessoas que vierem assistir o filme. Mas fica aqui um elogio. Por mais que o filme tenha um tom um tanto quanto tragicômico, já que muitas vezes ele funciona quase como uma sátira para o estilo sensacionalista cujo qual a sociedade trata essas temáticas, ainda assim ele em nenhum momento desrespeita a temática, em nenhum momento ele zomba ou não trata com respeito pessoas que são vítimas em situações parecidas. Então ele consegue ao mesmo tempo de trazer um humor mais tirando o sarro da sociedade, no sentido de como a sociedade trata essas situações, do que necessariamente da situação em si. A situação em si ele trata com seriedade. É muito interessante ver como o filme aborda, principalmente pelo lado ali do marido, da Grace, como tudo isso impactou a vida dele, porque muitas pessoas podem usar o argumento raso de que se eles estão juntos ainda hoje é porque tudo deu certo. Não deu nada certo. Eles tiveram relações quando ele ainda era apenas um adolescente e uma criança, ele tinha 13 anos. Então toda a relação que ele conheceu a partir dali foi uma relação de poder, onde não existia um equilíbrio, onde ele acabou se submetendo, ele perdeu a adolescência dele, enfim, é tudo isso sendo compilado e a
a gente percebe que é um personagem extremamente quebrado, extremamente cheio de traumas. Ele parece uma pessoa muito ansiosa, não consegue botar pra fora, e quando ele tenta botar tudo aquilo pra fora, a gente vê o desespero dele e a angústia ao mesmo tempo de não conseguir. É um personagem também bem interessante de se acompanhar. Dito isso, o filme tem um final que pode incomodar algumas pessoas, porque ele deixa uma questão em aberto. Mas eu acho que essa questão em aberto é interessante. Não entrando em spoilers aqui, falando qual que é essa questão, mas é basicamente uma questão que daria um contexto para todas as questões ali que envolvem a Gracie, e óbvio que contexto não é justificativa, mas daria para colocar esse contexto para você poder analisar, né, digamos assim, fazer uma análise, né, social sobre como as pessoas são moldadas, como a sociedade tem influência nos próprios monstros que ela cria, monstros no sentido, né, de ter atitudes monstruosas, porque no final das contas quem tem essas atitudes são seres humanos. Só que como fica ali uma pulga atrás da orelha, você não sabe se essa questão é verdadeira ou não, fica algo em aberto, fica algo para a imaginação do espectador. Como eu falei, nem todo mundo gosta disso, mas particularmente eu gostei, porque no final das contas, seja essa questão verdadeira ou não, não muda o fato do que aconteceu, não muda o fato, né, da Gracie ter tido uma relação criminosa com um menor de idade. Então, dito isso, acho que essa pulga atrás da orelha serve muito mais como reflexões, inclusive para a gente ter, né, um pouco de adentrar nessa crítica que o filme faz sobre um modo sensacionalista, como a mídia e a sociedade trata esses casos, além de tantos outros casos, né, de crimes no geral, como se um contexto fosse justificar. Não justifica. Verdadeiro ou não, não justifica. Enfim, Segredos de um Escândalo é um filme bem bom, bem interessante, com ótimas atuações e uma temática importantíssima e vale a pena ser assistido no cinema. Recomendo demais, está em cartaz atualmente. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.